Julho está chegando, né? Amanhã. E com ele uma campanha fundamental para a saúde pública, o Julho Verde. A ação busca conscientizar a população sobre os sinais e os riscos do câncer de cabeça e pescoço, que pode atingir a boca, laringe, faringe, tireoide e também regiões da pele. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, a estimativa é de mais de 39 mil novos casos da doença nesse ano. A boa notícia é que o diagnóstico precoce pode garantir mais de 90% de chances de cura. Vamos conversar agora ao vivo com o Dr. Marco Homero, cirurgião de cabeça e pescoço. Doutor, muito boa tarde, obrigado por estar aqui. Obrigado pelo convite, é um prazer poder estar aqui com vocês. Doutor, vamos começar falando, né? Quais são os primeiros sintomas, né, do câncer de pescoço e cabeça? Falar assim, quais são os primeiros sintomas, quais são os primeiros sinais, é difícil porque são vários subsítios, né, que a gente fala. Então depende de onde está começando. Mas o principal seria o nódulo no pescoço. O caroço, né? O que a gente chama de íngua, né? Aquela famosa íngua. Porque essa íngua pode ser só um processo inflamatório, por exemplo, quando você tem uma afta, fazendo um tratamento dentário, uma faringite, né? Infecção de garganta, você tem uma íngua no pescoço. Mas ela também pode ser um sinal de um câncer dessas regiões, de boca, língua, né? Da garganta, laringe, faringe, como você disse, que dá uma metástase para o linfonodo, que é o nome médico da íngua. Agora, e dor de cabeça, doutor? Né? Geralmente, os cânceres da cabeça, eles vêm acompanhados de dor? Então, vai ter dor de cabeça, mas principalmente são os tumores relacionados com a parte cerebral, que aí é o neurocirurgião, o neurologista que cuida. Relacionado com a cirurgia de cabeça e pescoço, né, que é a minha especialidade, dor de cabeça não é um sintoma principal, normalmente não dá. Agora, a pessoa que, por exemplo, tem o início de um câncer na garganta, ela sente dificuldade de comer, de engolir, de beber, isso também é um sinal? Sim, porque a gente tem aqui na região da garganta duas regiões, a laringe, que está relacionada com a fala, e a faringe, que está relacionada com a alimentação. Então, se você tem uma lesão na laringe, a primeira alteração vai ser na voz. Ou incômodo, às vezes, para engolir, também pode dar. Se você tem no tumor na faringe, aí vai ser o incômodo para engolir. Um sintoma comum que as pessoas falam de repetição porque eu comi um espinho de peixe e está agarrado, esse espinho, eu estou sentindo esse espinho agarrar na garganta. Principalmente a gente que mora no litoral, né? Então, a alimentação com peixe é rotina. Aí fala assim, eu comi um espinho de peixe e ele está agarrado na garganta. E quando a gente vai examinar, na verdade, é um tumor que já está ali começando. Rouquidão também é um dos sinais ou não? Rouquidão sim, mas tumores de corda vocal, que aí já na laringe. Agora, quais são os principais fatores? Tem fatores genéticos e fatores também, né, relacionados à alimentação, por exemplo? Então, os principais fatores para esses tumores, principalmente garganta, né, que é faringe, laringe, boca, é cigarro e o álcool. Então, o uso excessivo, o uso constante de álcool e de cigarro são os principais fatores para você ter um câncer nessa região. Câncer de tireoide, que já é uma glândula que está aqui mais baixo no pescoço, tem fator genético associado. Mas os cânceres de boca, de garganta, normalmente é o cigarro e o álcool. Agora, muitas pessoas também estão perguntando para a gente o seguinte, os caroços que a gente coloca assim à mão, né? Se tiver um caroço, por exemplo, isso é um sinal de preocupação? Então, a dica que eu dou sempre é qualquer alteração no seu corpo, seja no pescoço ou não, um caroço, uma afta, né, uma lesão de pele, por mais de 2 semanas, aí é um sinal que você tem que procurar um médico. Então, assim, estou com uma íngua. A íngua, com 1 semana, ela já tem que se resolver. Porque se você teve uma infecção de garganta e deu aquele linfonodo, ela tem que, melhorando a infecção de garganta, tem que se resolver. Mas se ela permanece ou está aumentando de tamanho, você tem que procurar um médico. Uma rouquidão. Eu sou professor, trabalho com a voz, né, falo alto, estou rouco. Ok, sem problema nenhum. Mas isso permanece, você tem que procurar um médico para avaliar a sua corda vocal. E é até mesmo uma afta.
Você tem uma afta, ela tem que se resolver ali com uma semana, mas deu 2 semanas, não resolveu, então você usa esse número-chave, né, como uma dica de... Agora, nesse caso, o que é considerado um diagnóstico precoce? O que pode ser considerado um diagnóstico precoce, né, que a gente trouxe a informação de que 90% dos casos podem ser resolvidos? O diagnóstico precoce é um diagnóstico que você teve o diagnóstico do tumor no início da lesão, onde ele está restrito ao local onde ele começou. Então, por exemplo, ele não tem metástase, seja linfonodal, para os linfonodos, seja para alguma outra parte do corpo. Então, ele está restrito naquele local e, preferencialmente, o que a gente chama de T1. T1 normalmente até 2 centímetros. Então, se você tem uma lesão pequena, 1 centímetro, 1,5 centímetros, ele é um diagnóstico inicial. Acima de 2 centímetros, ele já vai para um T2. E aí o T2, o prognóstico já começa a piorar. Agora, doutor, quais são os tratamentos oferecidos hoje? O tratamento principal para tumores iniciais é a cirurgia ainda. Porque se você tem uma lesão pequena, você vai ali, resseca, né, retira ela com a cirurgia e você tem esse índice de 90% de cura. Para tumores mais avançados, aí a gente já parte para mais modalidades de tratamento, que seria associação de cirurgia com radioterapia, cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Então a gente vai associando as modalidades, mas o principal, inicialmente, é a cirurgia. Agora, para a gente finalizar, né, qual o alerta que o senhor dá, né, nesse Júlio Verde que está iniciando amanhã, né, para o nosso amiga do TN que estão em casa e que acham que alguma coisa não está certa em relação a isso? Então, primeira coisa, não fumar e não beber, porque são os principais fatores. Em relação a câncer de pele, usar protetor solar, né? E a dica é, conheça seu corpo. Qualquer alteração, qualquer ferida, machucado, que não está melhorando, procure um médico, procure um especialista para ele poder avaliar e poder te dizer se aquilo realmente é só uma feridinha mesmo, ou uma infecção, ou você tem que fazer uma biópsia, por exemplo, para poder dar o diagnóstico do câncer. Perfeito. Doutor Marco Homero, cirurgião de cabeça e pescoço, muito obrigado pelas informações. Gostaria de deixar a sua rede social para quem, né, quiser seguir o senhor? Eu tenho um Instagram, que é o meu nome, Marco Homero, @MarcoHomero, e da minha clínica, que é o @Instituto Tireoide Oficial, onde eu mexo mais com tireoide lá. Ok, doutor, muito obrigado pelas informações.